Muito boa noite e muito obrigado por assistirem a estas conferências. Estamos dando início a mais um tema do curso de conhecimento de si mesmo. Curso que tem o objetivo de nos ensinar as técnicas, as chaves, as ferramentas, ou como queiram dizer, para que cada um possa fazer um trabalho sobre si, um trabalho psicológico sobre si, e assim realizar mudanças na nossa psique, no nosso interior, eliminar os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas tensões, os nossos desejos, enfim, eliminar as manifestações que surjam desde os defeitos psicológicos. É dizer, eliminar os próprios defeitos psicológicos. Não se trata de forjar um comportamento exemplar, senão de eliminar o defeito que nos leva a comportamentos. E assim, o funcionamento da nossa máquina humana, da pessoa, se torna consciente. Para isso, precisamos trabalhar com a eliminação dos defeitos psicológicos, que se chama morte psicológica, negar a si mesmo. Para isso, precisamos treinar a concentração, que é o tema que nós vamos abordar nesta oportunidade. Também precisamos praticar o relaxamento contínuo, estar sempre relaxado ao invés de tenso. Então, a palavra concentração quer dizer a consciência centrada na ação, naquilo que se esteja fazendo. Quando nós estamos fazendo alguma coisa, qualquer atividade, nós devemos estar com todos os centros, com todas as nossas funções ocupadas nessa mesma atividade. Toda a máquina humana deve estar ocupada na atividade que se está realizando. E o centro da atenção é, então, no coração. Vamos ver então a máquina humana. Aqui nós temos 7 centros. O centro sexual, o centro instintivo, o centro emocional, o centro intelectual e o centro motor. São 5 centros inferiores, e temos 2 centros que são superiores. E o centro do microcosmos, homem, porque nós somos um microcosmos. O centro do microcosmo é o coração. Então nós temos abaixo do coração, temos 3 centros: o centro sexual, o instintivo e o emocional.
Então, o centro intelectual inferior, que está no coração, é o centro da máquina humana, é o centro do microcosmos. E acima desse centro temos também três centros: o centro motor, o centro emocional superior e o intelectual superior. Então, para que nós estejamos concentrados, é preciso que todos esses centros estejam ocupados com a mesma atividade, com aquilo que estamos fazendo. Do contrário, nós não estaremos concentrados, e sim distraídos. Então, a concentração é o inverso da distração. E a distração é o inverso da concentração. Se nós estamos distraídos, não estaremos concentrados. E se estivermos concentrados, logicamente, não estaremos distraídos. O mesmo estado em que nós andamos durante o dia, nós vamos andar durante a noite. Então, toda prática que formos fazer requer concentração. A prática de desdobramento astral requer concentração. Se durante o dia, durante as horas em que nós estamos em vigília, como dizemos, acordado, o corpo físico acordado, se nessas horas nós andamos distraídos, durante as horas em que estivermos fora do corpo físico, o corpo astral, quando estivermos o corpo físico dormindo, o corpo astral também andará distraído na quinta dimensão. E assim nós não nos daremos conta que estamos em astral e vamos andar adormecidos no astral também. Então, para que nos desperte no mundo astral, primeiramente precisamos despertar no mundo físico, andar de forma consciente, nos esforçar para atuar durante o dia, durante as horas em que estamos acordados no corpo físico, atuar de forma consciente e não distraídos. Assim, durante as horas do sono, o corpo astral repetirá essa condição, esse estado de vigília. E nós poderemos andar no mundo astral conscientes, com a consciência que andamos no mundo físico. Isso se repercute no mundo astral. Então, para desenvolver a concentração, é preciso treinar. Nós precisamos treinar a concentração, porque está atrofiado esse sentido que nos permite nos observar, auto-observar durante todo o tempo. Então precisamos desenvolver a capacidade de nos permanecer em vigília. E assim
adquirir a concentração. Nós precisamos organizar o nosso interior. Precisamos organizar a nossa psique. A nossa psique está desorganizada. Precisamos organizar. E para isso precisamos fazer um esforço. Nos esforçar para fazer tudo o que formos fazer concentrados. Para que todos os centros, todos os centros da máquina humana atuem em uníssono, ao mesmo tempo, atuem na atividade que estivermos desenvolvendo. Para isso, então, precisamos treinar. Precisamos treinar durante o dia. Durante o dia, queremos dizer, durante as horas em que nós estivermos o corpo físico acordado. E não o corpo físico acordado e nós andarmos distraídos, fazendo uma coisa e pensando em outra. Então, para desenvolver a concentração, nós precisamos treinar. E para treinar, precisamos de um esforço, um super esforço. Então, precisamos fazer as coisas uma de cada vez. Devemos nos organizar, organizar as nossas atividades de forma que façamos uma após a outra. E enquanto fizermos uma atividade, não pensar na próxima, não pensar no que temos que fazer depois. E também não pensar naquilo que fizemos antes. Nos esforçar para viver o instante, para viver o agora. Quando então isso acontece, quando os defeitos psicológicos, porque são os defeitos psicológicos que nos distraem, que nos levam a pensar em outras coisas, porque cada defeito tem a sua forma de pensar, tem o seu jeito de ser, tem os seus desejos, tem aquilo que ele se interessa. Então, eles nos levam para outras coisas. Os pensamentos, como se diz no popular, assim se fala viajar. Se viaja em pensamentos. Então, se está fazendo uma coisa, uma atividade e pensando em outra. Então, não estamos concentrados. Dessa forma, não estamos concentrados. A concentração só é concentração quando todos os centros estão trabalhando na mesma atividade. Todos estão ocupados na mesma atividade. Os pensamentos, os sentimentos, as emoções, nada pode estar fora daquilo que estamos realizando. Então, se nós estamos fazendo uma atividade e estamos preocupados com algo, com alguma coisa que temos que fazer, ou algum lugar que temos que ir, talvez, isso nos distrai, estamos distraídos. E para treinar isso, é preciso eliminar, trabalhar o defeito que nos tira da concentração. E para isso,
quando nós percebemos com o esforço que estamos viajando, como se diz, nós devemos pedir à nossa Mãe Divina, Kundalini, que elimine esse pensamento que nos leva, que nos tira dessa atividade, que nos tira a atenção da atividade que nós estamos realizando fisicamente. Então, os nossos pensamentos devem estar centrados na atividade que estamos realizando. E quando nos distraímos, é porque um defeito nos levou para outra coisa, a outro pensamento diverso. Então, esse defeito que nos tira da atividade que estamos realizando é que deve morrer. E para que ele morra, nós precisamos identificá-lo, perceber que fomos tirados da concentração e pedir à nossa Mãe Divina, a nossa Mãe Divina Kundalini, que elimine esse defeito. E isso deve ser feito diariamente e a todas as horas, a todo instante. Então, se fala, os mestres nos ensinam que temos que praticar a morte de instante em instante. Então, é a todo instante. Então, as atividades, por exemplo, uma sequência de pequenas atividades que compõem uma tarefa maior, como por exemplo, levantar da cama de manhã e caminhar. Levantar é uma atividade, levantar é um instante. Caminhar é outro instante. Dar os passos, um passo após o outro, são instantes. E precisamos estar atentos a cada instante. Ao instante de levantar, ao instante de dar o primeiro passo, o segundo, o terceiro, o quarto, até chegar onde quisermos ir. Por exemplo, ao banheiro. Se nós, então, chegamos ao banheiro, nós vamos lavar o rosto, talvez, lavar o rosto ou tomar um banho. Quem sabe fazer a barba. Então, cada atividadezinha dessas é um instante, se faz em um instante. Como caminhar, dar os passos, é um instante. Chegar na pia, abrir a torneira, é outro instante. Precisamos estar atentos no fato de abrir a torneira. Lavar o rosto, lavar as mãos, lavar o rosto, são atividades que somam, que formam essa atividade maior, que é fazer a higiene que temos que fazer o que tivermos que fazer. Então, cada uma dessas atividades é um instante e devemos estar atentos de instante em instante. E a morte psicológica deve ser trabalhada de instante em instante. Então, se nós estamos lavando o rosto, por exemplo, e vem um pensamento do o que vamos comer no café da manhã, é algo já que devemos pedir a morte dessa preocupação, desse pensamento. Então pedimos assim: Mãe Divina, mate esse pensamento.
e continuar com a atenção na atividade que está fazendo no banheiro, lavando o rosto ou fazendo a barba, a atividade que se esteja fazendo. Então, com isso, vamos treinando a concentração. Se treina a concentração. Porque se não eliminamos os defeitos, não adquirimos concentração. Porque são os defeitos, exatamente, que nos levam à distração, que é o contrário da concentração. Então, isso nós devemos praticar diariamente. Então, devemos fazer uma prática de concentração e relaxamento, nos propor a ficar quietos por algum tempo e ouvindo apenas as batidas do coração, por exemplo. Fazer essa prática nos afastar todas as outras atividades da nossa máquina humana e treinar a concentração sentado e escutando as batidas do coração. E quando isso nos tira ou quer nos tirar dessa atenção de escutar o coração e imaginar o coração, devemos então pedir a morte desse defeito que nos tira dessa concentração, que é a concentração no coração. Então, para isso, nós devemos fazer as conjurações do Berilim, fazer o círculo mágico e sentar ou deitar e nos propor permanecer concentrados no coração, por exemplo. E assim vamos treinar a concentração. E quando algo nos tira da concentração, desse objetivo, então pedimos a morte desse defeito, porque é um defeito que nos tira da concentração. E então relaxar toda a máquina humana, relaxar a mente, relaxar os movimentos, as emoções, porque tudo isso causa tensão. As preocupações com coisas alheias a esse objetivo causam a tensão, não atenção, causam tensão. E o relaxamento é o contrário da tensão. Devemos estar relaxados e não preocupados com alguma coisa, com talvez um incômodo ao sentar, ao deitar, estar bem relaxado, estar tranquilo, que o corpo físico esteja relaxado e também a mente não esteja vagando em outros pensamentos, estar ali nesse objetivo que nos propomos, que é ouvir o coração, ouvir as batidas do coração. E quando nos tira daí, quando algum pensamento, alguma recordação nos tira desse objetivo,
pedimos à morte, pedimos à Mãe Divina que elimine esse pensamento, essa preocupação que surge, que tenta nos tirar do nosso objetivo, que é a concentração. E assim vamos treinando a concentração, para na hora que formos fazer uma prática de desdobramento astral, possamos fazer e sair conscientes do corpo físico. Então, o próprio Cristo ensinou que devemos velar e orar. Velar é fazer as coisas conscientes, e orar é, então, pedir à Mãe Divina que elimine o defeito que nos rouba a consciência. Então, quando um defeito nos tira da concentração, gasta as nossas energias, consome a nossa energia, consome todos os tipos de nossa energia, energia mental, energia psíquica, energia vital, energia emocional, gasta toda a nossa energia e desequilibra os centros da máquina humana. E, então, os centros desequilibrados, nós não podemos, a energia, não podemos economizar, não se economiza energia para a transmutação, por exemplo. Então, esta prática, a concentração e do relaxamento, nós devemos treinar, porque a maioria de nós não consegue concentrar-se, não consegue estar naquilo que estamos fazendo fisicamente. Geralmente nós não estamos completos ali, estamos fazendo de forma mecânica. Fazemos de forma mecânica porque estamos fazendo com o centro motor automaticamente, e o centro intelectual está em outro, está longe. Então, para conseguir a concentração, precisamos treinar. E a concentração é uma capacidade que nos dá poder de sair em corpo astral, de fazer o desdobramento consciente e permanecer no mundo astral de forma consciente, fazer o que nos propomos fazer de forma consciente. Porém, é necessário treinar. Precisamos treinar a concentração, e se treina fazendo as atividades que temos que fazer, que formos fazer, cada uma de uma vez. Fazer a atividade uma por uma, e não pensar no que fizemos antes, e nem pensar, nos preocupar com o que temos que fazer depois. Então, assim se mantém a máquina humana exclusivamente na atividade do presente. Viver o presente, viver o agora, com todos os centros, com o centro intelectual, o centro motor, o emocional, o instintivo e o sexual. Todos os centros devem trabalhar unidos. A máquina humana deve trabalhar com os centros unidos,
em cada atividade. Todos os centros devem participar simultaneamente na mesma atividade. Nós temos alguns materiais PDF que podemos enviar se nos escrevem através do WhatsApp que está nesta página, e também podemos passar esse número aqui. O número é 55, é o Brasil, né? 62, a região, 991 92 93 55. Então é 991 92 93 55. Muito obrigado e até a próxima.